Olá para você, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Boletim Legislativo. É um prazer ter a sua companhia na tarde de hoje. E vamos aos destaques. Olha só, a Câmara aprova projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar um programa de entrega de medicamento a domicílio. A medida seria destinada a idosos e pessoas com deficiência. Ainda no tema de projetos aprovados, outra proposta vai flexibilizar a lei que proíbe o uso de celulares nos bancos. Agora o uso do telefone vai ser permitido, mas apenas durante os atendimentos. Também vamos te orientar sobre o reajuste dos planos de saúde autorizado pelo governo e te animar com a programação do Revelando SP, que começa amanhã. Bom, e como a gente falou, um projeto aprovado na Câmara vai permitir a entrega de remédios de uso contínuo para idosos e deficientes que usam o sistema público de saúde. A proposta é criar o programa Medicamento em Casa. O objetivo é garantir que esse público, muitas vezes mais vulnerável, não fique sem medicação por não conseguir ir até uma unidade de saúde. Medicamentos de uso contínuo estão presentes na vida de muitos brasileiros e alguns são oferecidos de forma gratuita pelo SUS, mas nem todo mundo tem facilidade para retirá-los nas UBSs. É o caso do Luiz Carlos. Ele é cadeirante e precisa dos remédios. Na hora de ir buscar, são muitas as dificuldades. Eu utilizo medicamento de uso contínuo, minha esposa vai até a UBS. Só que eu sou uma pessoa, um cadeirante semi-autossuficiente. Ou seja, eu sou uma pessoa lúcida, que se ela me deixar um tempo aqui em casa, eu vou estar numa cadeira de roda, eu vou ter acesso a um celular, se acontecer alguma intercorrência comigo. Já tem pessoas em minha volta que podem vir me socorrer, um vizinho, parentes próximos, e não são todas as pessoas com deficiências que têm essa infraestrutura. Luiz é vice-presidente da Associação de Pessoas com Deficiência de São José. São mais de 175 atendidos que reclamam da falta de acessibilidade e inclusão, principalmente nas atividades diárias. Já houve relatos, de pessoas para mim nas UBSs que falou, pô Luiz, eu fiquei na porta da UBS lá tentando entrar até chegar alguém para ajudar eu subir a rampa, porque eu não consigo subir a rampa. E eu tenho que pedir. Então, hoje, uma das principais situações é a questão do ônibus, por causa dos pontos que não são acessíveis, não só na UBS das regiões sudeste, como também das barreiras arquitetônicas para entrar dentro do imóvel, dentro do espaço de atendimento. Para amenizar essa situação, um projeto aprovado na Câmara vai criar o programa Medicamento em Casa. Com isso, remédios de uso contínuo poderão ser entregues diretamente em casa. A ação vai atender pessoas com doenças crônicas, deficiência, mobilidade reduzida e idosos. Eu vejo como uma política de ação afirmativa, Acho que São José dos Campos tem promovido aí algumas ações no sentido de promover acessibilidade, saúde. Então, a gente tem o Centro-Dia hoje, que atende diversos idosos, mas a gente também precisa pensar numa coisa que a medicação, o acesso a ela, ele não precisa necessariamente que a pessoa esteja lá presente, E aí vão dizer, mas um terceiro pode retirar, Mas esse terceiro é aquele cuidador. Então, a pessoa, às vezes, tem que pagar alguém, disponibilizar dessa renda, e acaba dificultando bastante. Segundo o projeto, o envio deve obedecer à prescrição médica de cada paciente e será necessário um cadastro para efetuar as entregas. Para a dona Maria José, o serviço vai ajudar muito. Ela faz uso de remédios contínuos para pressão e diabetes. Aos 79 anos e com dificuldades na visão, sair de casa com frequência não é o ideal. Seria muito melhor, porque eu mesmo, que ainda, graças a Deus, estou andando, mas tem dia que a gente encontra uma dificuldade, para ir. Que nem eu estou aqui agora mais longe, e então, para mim, já dificulta um pouco, sabe? Então, tem esses contratempos, Nem sempre você está tão fácil e tão perto. Ainda de acordo com a matéria, a entrega vai seguir a disponibilidade dos serviços de saúde e vai conter a quantidade necessária para a manutenção do tratamento sem que haja interrupções. Algo fundamental para quem depende do uso contínuo. Não pode ficar sem. E outra coisa também, às vezes a gente eu fico de olho, mas às vezes eu esqueço. Por exemplo, acabou hoje, ai meu Deus, amanhã cedo eu já não tenho remédio. Aí é longe, aí complica, A Câmara defende a importância de ampliar os serviços de saúde e garantir mais comodidade à população que depende desses atendimentos. Com o projeto, pessoas que muitas vezes ficariam sem o remédio por dificuldade de locomoção ou vulnerabilidade vão poder seguir com tratamento sem preocupações.
É uma política pública que é uma conquista, dentre tantas outras, né, para promover aí a acessibilidade e o cuidado, né, necessário para pessoas com deficiência, pessoas idosas com mobilidade reduzida e crianças também com deficiência. Vai ser uma boa mesmo, vai ajudar a várias pessoas do segmento, não só da pessoa com deficiência, mas como idosos, pessoas com mobilidade reduzidas, né? Poderia ampliar isso aí também para gestantes, né? Pessoas que têm essa dificuldade de estar acessando uma UBS para adquirir o medicamento. E a gente segue o jornal no tema do emprego? Hora de saber quais as vagas de trabalho abertas aqui na cidade, na nossa agenda de serviços, então é preparar o currículo e uma boa sorte. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem para home care, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar de pedreiro, azulejista, chefe de serviço de limpeza, confeiteiro, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico, garçom, jardineiro, marceneiro, mecânico de motor a diesel e eletricidade, mecânico de equipamentos industriais, mecânico de manutenção de compressores de ar, mecânico de suspensão, mecânico montador, motorista carreteiro, operador de telemarketing, servente de obras, técnico de enfermagem, trabalhador de fabricação de sorvetes, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de escritório, bilheteiro de transporte coletivo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a gente retoma agora o assunto dos projetos aprovados para te mostrar detalhes da matéria que vai flexibilizar o uso dos celulares nas agências bancárias aqui de São José. Até então proibidos, os aparelhos vão ter o uso liberado durante os atendimentos com o gerente ou no caixa. Segundo a proposta, essa é uma adequação às mudanças tecnológicas, já que hoje o celular serve para várias funções, inclusive para acessar a conta bancária. Antes de entrar no banco, uma olhada rápida no celular. Comportamento que faz parte da rotina dos joseenses. É o caso da Priscila. A influenciadora passa bastante tempo nas redes sociais. Por isso, se prepara quando precisa ir até uma agência bancária. O celular para mim é praticamente 24 horas. Faz parte do meu trabalho, então não tem como ficar sem. Aí eu preciso resolver tudo que eu tenho que resolver antes de entrar, né, no banco. Desde 2010, o uso do celular dentro das agências é proibido em São José. A lei foi uma resposta às chamadas saidinhas de banco, um golpe frequente na época. Só que hoje em dia o celular se transformou numa ferramenta indispensável para várias atividades. Por isso, um projeto aprovado na Câmara deixou essa restrição mais flexível. Agora, durante o atendimento com o gerente ou funcionário, os clientes poderão usar o telefone. Isso porque ele serve para o envio de documentos e até mesmo para fazer uma transação bancária. Boa notícia para a Priscila. Tudo está no celular, inclusive se você não quiser andar com o cartão do banco, você não precisa mais. Você pode colocar na carteira do celular e ali você faz os pagamentos e tudo mais, né? A tecnologia está aí para realmente facilitar. A justificativa do projeto ainda reforça que, com a flexibilização, pessoas mais vulneráveis a investidas de golpes, como idosos, poderão pedir o apoio dos agentes bancários, o que evita a exposição a riscos desnecessários. Para quem precisa vir ao banco com frequência, a medida moderniza o atendimento. Sim, é válido, ajuda muito, né? Tem pessoas que não conseguem acessar o aplicativo, então ela consegue uma ajuda ali, um auxílio ali, a desenvolver o aplicativo ali, né? E usar ali, usufruir do banco, né? Mas, independente da nova lei, vale ressaltar algumas medidas de segurança indispensáveis na hora de ir ao banco. Não aceite ajuda de estranhos. Nunca empreste o seu cartão ou forneça a senha para outra pessoa. Ao sacar, evite contar o dinheiro dentro da agência e, em casos de grandes quantias, nunca vá sozinho. Já no uso do celular,
Cuidado com os golpes e sempre ligue para o banco se receber uma mensagem suspeita. E vimos aí na matéria os cuidados que temos que ter durante o atendimento nas agências bancárias. E, pessoal, essa atenção também é necessária na hora de contar com outro apoio importante dos bancos e instituições financeiras, o empréstimo. Segundo o Banco Central, só no ano passado, o volume de empréstimos no país superou a marca de 3 trilhões de reais. Nessas horas, planejamento é fundamental, principalmente por conta dos juros. E para que essa ajuda não vire um problema, eu chamo agora o repórter Marvin Pinho, que vai passar para a gente algumas orientações. Não é isso, Marvin? Boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. É isso mesmo, às vezes as contas apertam ali, ficam no vermelho, as pessoas acabam procurando uma saída e muita gente encontra nessa saída, né, a possibilidade ali do empréstimo. Mas para entender bem como as pessoas devem encarar isso, eu converso agora com o economista Valdir Nunes Júnior. Valdir, boa tarde para você. Primeiro de tudo, né, como que as pessoas devem encarar o empréstimo? Ele é a solução do problema? Ele é adiar o problema? Como que dá para ver o empréstimo nessa situação? Boa tarde a todos. O empréstimo, ele é algo que se deve evitar, é algo que tem que olhar com muita cautela. Mas caso não tenha outra saída, não tenha outra solução, você deve analisar com muito cuidado as possibilidades de empréstimo que você tem, as linhas de crédito que o banco te possibilita ter acesso, se é um crédito pré-aprovado, se é um consignado, qual linha de crédito se adequa melhor a você e fica mais barato para o seu bolso. O valor que a pessoa vai pagar no fim acaba sendo muito diferente do emprestado? Com certeza. Varia conforme a taxa e conforme o tempo desse empréstimo, a duração. Então é muito importante analisar caso a caso, porque varia bastante. E Valdir, hoje em dia o empréstimo acaba sendo oferecido ali para a pessoa que tem conta no banco, né, de várias formas. Uma delas, por exemplo, a gente vê hoje em dia falando a respeito da antecipação do saque aniversário do FGTS, que não deixa de ser um empréstimo também, não é? Com certeza. O banco, ele te fornece empréstimo de várias formas. Hoje em dia chega a notificação no celular da gente várias vezes, com essa linha de empréstimo, com outras linhas, e vai de você analisar, não pegar a primeira opção que o banco te fornece, porque a primeira opção não é a melhor para você, provavelmente é a melhor para o banco. E pensando nisso, né, a pessoa ali tinha uma dívida, recorreu ao empréstimo, o que ela deve pensar, planejar para não voltar para essa mesma situação, para daqui um tempo já estar precisando de um novo empréstimo? Isso é muito importante. Assim que você pega o empréstimo, já que teve que pegar, pensar em como pagá-lo, pensar em um pagamento o mais breve possível, porque é juros em função do tempo, né? Então, quanto mais você demora para pagar, mais caro, mais dinheiro você manda para o banco de juros, que você paga o custo do dinheiro, o custo do empréstimo. Então, quanto antes possível você conseguir fazer esse planejamento para já pagar, já quitar e ficar livre disso, é a melhor possibilidade. Então, primeiro, planejar para o quanto antes, pensar quanto da sua renda você já vai dedicar a isso, como que você vai fazer, estruturar um planejamento mesmo. E, num segundo momento, quitou, pagou e tal, pensar em ter uma reserva de emergência para uma eventualidade, para um problema que acontece no carro, para alguém que fica doente, ter um dinheirinho reservado, poupar sempre um pouquinho, que não pese para você, mas para ter essa reserva, para não precisar recorrer de novo ao empréstimo, ao banco, porque esse empréstimo, se não planejado, ele vira uma bola de neve. Você não consegue sair dele, fica com muita dificuldade para ter uma saúde financeira novamente. Perfeito, Valdir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Olha só, as palavras importantes aí que o Valdir disse pra gente, né? Planejamento, evitar a bola de neve. Quem nunca se viu numa situação dessa, né? Opa, gastei ali um pouco mais do que podia. Então, se planejar para não se ver numa situação como essa. Volto com você. Com certeza, Marvin. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Fica o recado. Veja as condições dos bancos e instituições financeiras. Pense no valor da parcela e também dos juros, viu? O mais importante é saber o momento certo de pedir o empréstimo. Então, como o Marvin falou, se planeje.
E muita gente acaba pedindo um empréstimo para abrir ou investir no negócio próprio. Aí tem vários outros cuidados que são importantes para ter sucesso como empresa. Assunto para o nosso quadro Empreende Sebrae. Contamos com a ajuda dos analistas do Sebrae, que separam toda semana dicas imprescindíveis para quem quer empreender. Olá, sou Rafael Souza, sou consultor de negócios do Sebrae e hoje estou aqui para dar dicas do como você equilibrar a sua vida pessoal e profissional. A primeira coisa que é importante de você fazer é ter uma rotina, ter uma agenda, que você consiga realmente estabelecer quais momentos do teu dia a dia vai ser para a vida pessoal e profissional e procurar ao máximo seguir esse planejamento para que você não venha a, por exemplo, ficar só se dedicando à família ou só se dedicando ao trabalho e ambos não terem bons resultados, né? É importante haver o equilíbrio. Então, você ter uma agenda aí por meio de um aplicativo é algo que pode te ajudar bastante aí nesse equilíbrio, mas você tem que se policiar para realmente fazer com que esse equilíbrio aconteça e aí dessa forma você consiga ter inteligência emocional, tá bom? Essas são as dicas de hoje, espero que tenha gostado e que te ajude e até a próxima. E você, usa plano de saúde? Então melhor preparar o bolso, viu? Porque o governo autorizou o reajuste de até 6,91% nas mensalidades. A alta atinge quase 8 milhões de contratos e tem muita gente na dúvida se vai ser afetado ou não com o reajuste e a partir de quando pode ser cobrado. Para ajudar quem está apreensivo, a gente vai apurar como isso vai funcionar na prática. Hora de refazer as contas. É que em breve os preços dos planos de assistência médica no Brasil devem ficar mais caros. O reajuste de até 6,91% afeta mais de 8 milhões de pessoas em todo o Brasil. A autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável pela regulação dos planos no país, vale para os individuais e familiares. Segundo a Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo, o reajuste é uma forma de proteger o consumidor e assegurar a sustentabilidade do serviço. Todo ano a ANS faz esse estudo para chegar até um índice que é necessário para a aplicação dos planos individuais familiares. Então ela sempre compara a variação dos custos do ano anterior com relação ao outro. Então, nesse caso de 2024, ela comparou o aumento dos custos, das despesas assistenciais, índice, IPCA. Então, ela considerou 2023 comparado com 2022. A divulgação do reajuste aconteceu no início de junho, mas a mudança dos preços não é imediata. A ANS ainda precisa aprovar os pedidos de aumento das operadoras individualmente. Por isso, os beneficiários devem ficar atentos. De acordo com a data que isso acontecer, pode haver cobrança retroativa. Geralmente, como as operadoras acabam obtendo autorização entre julho, agosto, o período ele retroage, então ele é válido para aniversários que ocorram, aniversários contratuais, sempre de maio a abril. Então, vamos supor que a operadora tenha a autorização dela entre julho e agosto. Ela pode retroagir até esses meses, chegando até no máximo maio, se o aniversário do contrato for maio. Então, é o máximo que ela pode autorizar, retroagir. A partir desse mês, vamos supor que ela consiga o reajuste, a autorização a partir de agosto, ela vai poder voltar só 2 meses, porque senão fica muito alto para o consumidor isso. Então, essa atenção também tem que ser dada pelo consumidor na hora que ele recebe essa cobrança, se não está extrapolando ao que é permitido pela legislação. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde informou que o índice de 6,91% é insuficiente para garantir a continuidade do atendimento a beneficiários, o que pode implicar em dificuldades para pelo menos 89 operadoras, responsáveis pela cobertura de saúde de 1.800.000 pessoas. O reajuste autorizado pela ANS afeta diretamente os planos de saúde individuais, que representam 20% do total. Acontece que esse é um comportamento comum do mercado. Segundo o IDEC, o Instituto de Defesa dos Consumidores, os planos de saúde coletivos não são regulados pela agência e acabam sendo uma forma das operadoras regularem os ganhos e perdas. A analista do programa de saúde do IDEC explica que, em alguns casos, o reajuste pode ser 2 vezes maior.
Se a gente pega os últimos 10 anos, em 7 deles, os reajustes médios dos planos coletivos foram superiores a esse limite que a ANS estabelece para os planos individuais. Então, a gente está falando aí de, assim, um histórico em que os reajustes dos planos coletivos podem chegar a ser o dobro dos planos individuais. E isso a gente interpreta, claro, como um problema, porque significa que a parcela do mercado que é efetivamente regulada pela ANS é a menor parte, e a maior parte dos consumidores de planos de saúde ficam aí desprotegidos em relação a reajustes abusivos. Sem margem para negociação, os consumidores que não podem abrir mão do plano encontram duas saídas: diminuir a qualidade do plano, o chamado downgrade, ou procurar uma operadora com preço mais em conta. O IDEC contesta a falta de regulação dos planos coletivos pela ANS e promove uma campanha sobre o tema. O IDEC tem essa campanha para tentar sensibilizar e pressionar a agência reguladora a regular também esse pedaço do mercado. E aí, na página da nossa campanha, inclusive, tem até orientações para consumidores que tenham sofrido reajustes muito altos, né? O que o consumidor pode fazer nesses casos, um passo a passo de como registrar a reclamação. Então, eu acho que pode ser interessante esse chamado a conhecer. E a gente confere agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A cidade amanheceu sob intenso nevoeiro nesta quarta-feira, mas a expectativa é de que o resto do dia seja de tempo aberto, com nuvens que aumentam ao decorrer da tarde. Há pouca chance de chuva, a máxima esperada é de 27 graus e a mínima de 11. Amanhã, quinta-feira, o dia também deve ser de sol com nuvens. A máxima prevista é de 26 graus e a mínima de 13. E pessoal, a partir de amanhã, São José dos Campos vai se tornar o palco de muita música e apresentações artísticas com o Revelando SP. São 4 dias de shows no Parque da Cidade, além, é claro, de artesanato, culinária típica e muito mais. Quem passa toda a programação pra gente é a repórter Luísa Minas. E aí, Luísa, tem muita coisa boa, né? Conta pra gente. Boa tarde, Guerra. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo nessa quarta-feira. E, Guerra, eu já estou aqui no local onde amanhã vai começar o Festival Revelando São Paulo. E quem me ajuda a trazer mais informações é o presidente da Fundação Cultural, Tom Freitas. Então, Tom, já começo te perguntando em relação às atrações, aos dias e os horários, né? Como é que vai funcionar? Olha, Luísa, vai funcionar do dia 4 até o dia 7, né? Das 11 às 11, e são atividades o dia todo, porque o Revelando São Paulo, como o próprio nome diz, ele revela o que o interior do estado tem de melhor, que é a sua cultura. Então nós teremos aqui em São José dos Campos, passando aqui pelo Parque da Cidade, mais de 115 ações acontecendo, de artesanato, manifestações artísticas tradicionais, populares, de culinaristas, são vários culinaristas, a culinária do interior do estado, e no nosso palco principal nós teremos vários shows também. Sempre à noite a gente fecha com um grande show, com um grande convidado. Mas durante o dia todo temos temos catira, jongo, congado, uma série de manifestações do interior do estado passando por aqui. Então culinária, artesanato, manifestações artísticas e um bom show e o encontro de toda a família, né? Porque essa é uma festa familiar, pode vir com criança, adulto, que vale muito a pena. Então, falando agora, né, da expectativa de público, também da expectativa da Fundação, como é que vocês esperam atender toda a população joseense? Olha, essa é uma ação do governo do estado, em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos. Então tem uma equipe, a nossa equipe aqui de São José, da Fundação, a equipe da Associação Amigos das Artes, que é a APA, que é a gestora desse programa, e da Secretaria de Estado. Então uma equipe grande, profissional. Esse evento ele acontece em 5 regiões do estado, e uma delas é aqui em São José dos Campos. Então tem toda a experiência, toda a expertise, o espaço é muito adequado, a gente montou os estandes de culinária dentro do galpão, então confortável, e os shows, as apresentações aqui fora.
Legal, e aí a entrada é gratuita, né? É importante ressaltar isso. E assim, para as pessoas que quiserem vir, né, nos dias do festival, precisa trazer alguma coisa para contribuir para o evento ou é só chegar mesmo? Só chegar e aproveitar, as atividades são todas gratuitas, claro, os culinaristas têm o prato o valor dos pratos, do artesanato, e você ajuda a movimentar a economia criativa desse setor, que são artesãos do interior do estado todo, do nosso litoral também, esses culinaristas com comidas típicas também de suas cidades, estarão passando por aqui. Claro, eles vão comercializar isso, mas é extremamente importante que movimente esse setor também. Agora, para as apresentações artísticas não precisa pagar nada, é só aproveitar, dançar com a gente e se divertir. Legal, muito obrigada pelas informações, Tom e Guerra. Eu já estou ansiosa aqui para o evento. E você, vai vir? Com certeza estarei aí, viu, Luiz? Eu gostei da animação, música, cultura, sempre bom, né? E eu também faço o convite para todo mundo aproveitar o Revelando SP lá no Parque da Cidade. A entrada é gratuita. Amanhã tem show de Teodoro e Sampaio a partir das 8h30 da noite, hein? Então, uma ótima diversão para todo mundo. E assim a gente encerra o boletim de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Toda a nossa programação também está nas redes sociais pelo @TV Câmara SJC. O endereço está aqui na tela. Amanhã a gente se encontra de novo a partir das 2h da tarde. E agora vocês ficam com o Hora do Esporte. Até mais!